Feliz sábado a você, seja muito bem-vindo ao canal Logo Veio, onde o único objetivo é lembrar você da volta iminente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, hoje o vídeo vai pegar uma temática um pouco diferente do que a gente está acostumado. Nesse vídeo, vamos acompanhar uma pregação do Eduardo, uma pregação sobre como ser salvo. Mesmo o vídeo sendo uma pregação, vamos continuar com o nosso costume de passar as atualidades, a oração e a reflexão. Bem, sobre as atualidades, queria trazer uma mensagem que a vida do cristão não é nada fácil. Como podemos ver nessa notícia, cristãos morrem pela sua fé. Cristãos passam por dificuldade em vários lugares do mundo. Os próprios discípulos, quando Jesus subiu aos céus de volta, os discípulos se espalharam pelo mundo a fim de espalhar o evangelho, mas cada um morreu de uma forma brutal. Isso é para exemplificar também o quanto é difícil a vida do cristão nesse planeta. O cristão ele passa por tribulações nesse planeta porque o planeta inteiro está contra ele. Mas é importante nós lembrarmos que o foco não está nesse planeta. O nosso foco não deve estar nesse planeta, e sim em Cristo. Então, Satanás faz de tudo para te derrubar, para te fazer esquecer de Cristo, para te fazer desistir de seguir a Cristo. Mas apesar das tribulações, não podemos desistir de seguir a Cristo. Devemos continuar seguindo, mantendo foco nele. Com isso, o que temos de reflexão, Gui? Muito obrigado, Léo, por ter trazido aí as atualidades da semana. E vamos aqui para o verso e a reflexão, de hoje. O verso está em João 3,16, que todo mundo conhece, que fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E baseado nisso, a nossa reflexão ela fala assim, a salvação ela não é um plano B de Deus, mas o centro da sua obra para a humanidade. Não é sobre ser bom o suficiente, mas sobre reconhecer que nunca seríamos capazes de alcançar o céu por nossos próprios méritos. Quando aceitamos Jesus, recebemos perdão, nova vida e promessas da eternidade com Ele. É um convite aberto, mas que exige decisão pessoal, crer, se arrepender e viver uma vida guiada pelo Espírito. Com base nisso, queria que o Alec falasse um pouco que história que você tem pra gente aí, Alec, da Bíblia. Bem-vindo você nesse vídeo. Vamos para a reflexão e história desse vídeo. Hoje, com esse tema de como ser salvo, eu vou falar um pouco da história sobre Nicodemos. Que Nicodemos era um mestre religioso que foi falar com Jesus durante a noite para saber mais sobre a vida eterna. E vamos já pegar a Bíblia. A história de Nicodemos começa em João 3. E Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nessa história, Jesus explica que a salvação vem perante a fé nele, Mas, lembrando que não somente a fé. Também você precisa guardar os seus mandamentos e crer na palavra dele, E ele usa a palavra nascer de novo, que significa arduamente que você precisa ter a mudança interna mesmo, perante a sua fé em Cristo. E vamos com o segundo versículo. João 3,16, que esse dá até para citar, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas sim tenha vida eterna. E eu fico aqui deixando vocês com esse pensamento, com essa história, e vamos para a pregação. Boa noite, igreja. Boa noite. Fica bom com o microfone ou prefere sem? Então pode fazer mesmo. Maranata. Senhor, vem. Queria primeiro agradecer ao meu Pai da Terra pela mensagem musical. E vou pedir para a gente se prostrar em oração, para a gente poder começar a mensagem de hoje. Pedir para o Espírito Santo acompanhar a gente. Oremos. Meu Santo e Deus dos céus, Pai, muito obrigado por mais um final de semana, mais uma semana está iniciando.
tudo que eu peço hoje, Pai, é que o Senhor caminhe conosco na semana, abençoe agora essa pregação e que o Santo Espírito esteja conosco agora, para que nós possamos ouvir a mensagem do Senhor em nome do Pai. Isso que eu te peço, Senhor Jesus. Amém. Eu queria agradecer muito a igreja pelo convite que me foi feito de pregar aqui hoje. É a primeira vez que eu estou pregando na igreja. A gente tem um pequeno grupo lá em casa, que faz mais de um ano que eu ministro a palavra, mas na igreja é a primeira vez. A gente também tem estudos bíblicos, pessoais, assim, mas na igreja é uma coisa diferente, né? Tá bom, eu tenho que seguir na minha pregação da maneira que eu conheço, da maneira que eu consigo falar. Então eu queria pedir para comunicar a igreja, que lá no nosso pequeno grupo, quando a gente vai ler, eu peço que as pessoas leiam, que aí cada um dê a palavra pelo menos alguma vez, e aí eu coloco vocês junto comigo nessa. Então vamos pegar as Bíblias, por favor. Amém? Amém. Bom, lá no nosso pequeno grupo, eu não tenho o costume muito de ter um tema na pregação, mas quando o Carlinhos tinha contato comigo, ele pediu um tema para hoje, e aí eu orei a Deus, pensei um pouco. Como não frequento muita igreja aqui, não sei muito o que Deus queria que passasse para cá, mas com a oração, Deus me chegou à conclusão que a gente poderia falar um pouco sobre salvação hoje. E eu pedi para ele colocar como tema como ser salvo. Todo mundo que ministra estudo bíblico, inclusive o curso foi aqui que a gente fez, né? Percebe que uma maneira boa de interagir com a pessoa que está sendo evangelizada é a atividade de perguntas. A pergunta faz a pessoa causa dúvida nela e ela fica com vontade de procurar a resposta. Então, colocar como um tema uma pergunta, para mim, me pareceu certo. Todo mundo aqui talvez tenha vontade de saber como ser salvo. Será que a gente já sabe como ser salvo? Ou é uma coisa diferente? A pergunta de como ser salvo é uma pergunta um pouco complexa. A Bíblia tem algumas respostas para isso. E nem sempre a gente consegue total entendimento da salvação bíblica. Mas estudando a Bíblia para poder trazer a mensagem aqui hoje, eu percebi que a melhor maneira de se estudar como ser salvo é ver quem está salvo no céu. Então eu queria pedir para a igreja pegar junto comigo Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Amém? Eu vou tomar a liberdade de pedir para alguém ler. Será que precisa do microfone ou dá para ler em voz alta? Você quer ler? Por favor. E também tronos e mestres sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, e ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Amém. Obrigado, irmão. Na Bíblia, nós encontramos, às vezes, várias respostas à salvação. Alguns podem pensar em Jesus, que é a nossa principal fonte de salvação. Alguns pensam na guarda da lei e dos mandamentos. Alguns pensam na confiança em Cristo. Mas todas as respostas, elas podem ser melhor analisadas nesse versículo. Nesse versículo aqui, em Apocalipse 20, João está tendo a visão do céu pouco depois da volta de Jesus. Na segunda vinda de Jesus, né? A qual nós aguardamos firmemente. Amém? Amém. A gente não vai entrar na questão do milênio hoje, nada disso, mas nessa hora João está falando das almas que ele viu que subiram como salvos. Aqueles que subiram antes dos 1000 anos, que reinaram 1000 anos depois, né? Então foi antes, então são salvos. Para quem não tem muita
familiaridade com esse versículo, vamos começar para entender que é um estudo meio complexo. No começo, João fala que ele viu os tronos, e estavam sentados nos tronos aqueles que tinham autoridade, a quem foi dada a autoridade de julgar. A gente entende pela Bíblia que quem tem a autoridade de julgar o ser humano é Deus, mas principalmente Jesus Cristo, porque além de juiz, ele também pagou o pecado. Então nessa hora, quando João fala, eu vejo o trono, sentado no trono na imagem de Jesus. Então você pode ver que realmente o versículo fala da volta de Jesus. Um pouco mais para frente ele fala: vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sua marca na testa, na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eu admito que quando a gente estuda a Bíblia e a gente estuda sobre salvação, a gente tem a fé de ser salvo. Mas quando eu leio esse versículo de Apocalipse 20, me dá um pouco de medo. Porque João está tendo uma visão literal do céu, está vendo quem foi salvo, e quem foi salvo foram aqueles que foram decapitados e degolados e mortos pelo testemunho de Jesus. E, no nosso tempo, não aceitaram a marca da besta, não aceitaram guardar a sua mensagem. Então, qualquer um que quer ser salvo, nesse meio bíblico, e se depara com esse versículo, tem que ter um pouco de medo. Porque você vê que a salvação é pela graça de Cristo, mas ela não foi de graça. E ela é difícil, até para nós. Só estava no céu quem foi decapitado pela mensagem do Evangelho. Então a gente começa, ao longo do estudo de hoje, a gente vai respondendo a pergunta de como ser salvo, até o último versículo. Mas no começo do estudo a gente vê que quem foi salvo foi quem realmente viveu de acordo com ela, a ponto de perder a sua vida também. Para complementar esse versículo, eu vou pedir para alguém abrir por gentileza Apocalipse 12, 17. Você quer ler para a gente essa, Léo? Só vou aproveitar o momento. Hoje é aniversário do Léo. Se puder dar uma saudação para ele, eu fico feliz. Uma saudação. Pode ir, por favor. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Obrigado. Como a gente está no Apocalipse, mais uma vez o versículo fica complexo. Ele fica com muitas figuras de linguagem para o entendimento nosso. Mas o Apocalipse é o mesmo contexto de João, a volta de Jesus. Talvez um pouco antes desse momento. Primeiro a gente estudou que quando Jesus volta de fato, os salvos, os justos que voltam, que sobem com Jesus para reinar o milênio, são aqueles que morreram pelo testemunho e não guardaram a imagem da besta. Nesse versículo, a Bíblia fala que o dragão ficou irado. A gente sabe que, mediante a Bíblia, nossos estudos, que o dragão é a imagem de Satanás. Satanás e seu exército de anjos caídos. E o dragão ficou irado e foi travar peleja, guerra contra a mulher. E a mulher, em Apocalipse, significa a noiva de Deus, a igreja. E os seus remanescentes. Remanescentes da igreja, para mim, entra numa questão muito interessante. A gente já estudou bastante sobre Laodiceia, né? E como a igreja no fim dos tempos, a igreja de maneira geral, ia acabar ficando morna perante Jesus. Então, nessa hora, quando ele fala remanescente, significa o resto. Aqueles que permaneceram na fé, aqueles que guardaram a fé, aqueles que não desistiram da fé. Então, no contexto de Apocalipse, a gente já viu quem foi salvo no céu. Mas quem resiste ao dragão é um grupo de pessoas que faz duas coisinhas: guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Se a gente for somando as coisas ao longo do estudo de hoje, para descobrir como ser salvo, primeiro a gente vê a dificuldade da salvação, que ela demanda uma entrega total. Em segundo, a gente vê que os perseverantes, aqueles que permanecem no caminho de Cristo, são aqueles que guardam os mandamentos e o testemunho de Jesus até o final. Então, isso aí já são mais uma questão do que a gente tem que estudar. Eu vou pedir para complementar esse versículo com Apocalipse 14, 12, por favor. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Obrigado.
no versículo que a gente leu anterior fala que o remanescente da igreja é quem guarda os mandamentos de Deus e defende Jesus. Mas eu adoro essa versão, até graças a Deus essa é a versão que o irmão deu, é que eu mais gosto. Existem versões da Bíblia que dizem persistência, insistência dos santos. Eu gosto dessa perseverança, eu acho mais legal. Por quê? Quando a Bíblia está falando perseverança, significa que demandou uma luta, demandou caminhar contra a maré, demandou você ir num caminho difícil. Perseverança significa que alguém estava te impondo a não fazer isso, mas você insistiu. Então, quando a Bíblia fala a perseverança dos santos, a gente sabe que na Apocalipse tem a diferença entre os santos, os que serão salvos, e os ímpios, que se perderão. Então, o santo, no fim da Bíblia, no contexto do Apocalipse, também é aquele que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Todos os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quando a gente chega nesse contexto, talvez fazendo a conta, dá para a gente perceber como eu vou ser salvo. Simples. Basta eu ter fé em Cristo Jesus e guardar o que ele pede. Seguir a lei que ele deixou na Bíblia. E ser persistente nisso a ponto de se precisar entregar a minha vida. Só que todo mundo aqui tem uma visita aqui hoje? Seja muito bem-vindo, viu? O pessoal costuma conhecer essa questão dos mandamentos, da salvação, então isso não é novidade. Mas se você atentar seus olhos para o que a gente leu aqui hoje, não é tão fácil. Muito pelo contrário, é bem difícil. Primeiramente, guardar os mandamentos é bem difícil. Guardar a fé em Jesus de maneira perfeita também é bem difícil, senão é impossível. E ainda por cima fazer tudo isso, quando a perseguição do povo da besta e até os anticristãos estiverem vindo contra nós, é pior ainda. Para concluir esse raciocínio, agora eu vou ler para a gente um pouco de Apocalipse, de Êxodo 20. Eu ia trazer um slide com os 10 mandamentos, mas eu preferi que a gente lesse na Bíblia, tá? Que a gente pode acompanhar na palavra de Deus. Então abra comigo, por favor, Êxodo 20. Vamos ler os 10 mandamentos. Amém? O versículo que foi lido pelos irmãos diz o seguinte: guarda o testemunho de Jesus e os 10 mandamentos. Então vamos ler os 10 mandamentos um pouquinho, para a gente lembrar. O primeiro mandamento diz assim, vou ler desde o começo. Então Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não tenham outros deuses diante de mim. Muitas vezes ao longo da nossa caminhada, ainda mais como adventistas, a gente se apega demais ao quarto mandamento, o mandamento do sábado. E por seguir esse mandamento que é tão ignorado no mundo, a gente se sente um pouco especial. Nós sentimos até, talvez, posso falar por mim, não por vocês, que guardando o quarto, eu guardo os mandamentos, os 10. Porque ele é o único que é excluído, então se eu não excluo, eu guardo os 10. Mas quando você pega Êxodo 20 e lê o original dos 10 mandamentos, escrito pelo dedo de Deus, e você começa a analisar, você percebe que não é bem assim. O primeiro mandamento diz o seguinte: eu sou o Senhor seu Deus, não tenham outros deuses diante de mim. Você pode parar agora dentro da sua própria consciência e pensar assim: eu não faço outros deuses perante o Senhor. Eu não adoro deuses da mitologia grega, eu não adoro Zeus, eu não adoro Poseidon, eu não adoro talvez Thor. Então eu não tenho outros deuses, talvez estou guardando, que bom. Mas aí eu lembro da história do jovem rico. O jovem rico entra em contato com Jesus e pergunta: o que fazer para ser salvo? Jesus diz para ele: ter fé nele e guardar os mandamentos, como ele disse em Apocalipse. O jovem rico diz para ele que fazia isso. Então Jesus diz para ele: então agora você vai abandonar todos os seus bens materiais, suas riquezas e vai me seguir. E ele consegue? Não. Quando eu vejo essa história, eu vejo diretamente o jovem rico infringindo o primeiro mandamento. Ele tinha sim um Deus no lugar do Senhor. Ele tinha como Deus a riqueza dele. E muitas vezes na nossa vida nós temos deuses também. Qualquer coisa que é colocada acima de Deus se torna Deus. Então, se você, ao invés de estar na igreja no domingo, prefere sair, essa é a sua saída, é Deus no seu coração.
ela ultrapassou o lugar de Deus. Se você, em vez de guardar a Bíblia, prefere guardar opiniões humanas, essas opiniões são Deus da sua vida. Então esse versículo, na verdade, ele é sim muito transgredido, por mais que pareça que não. Vamos continuar. O segundo mandamento diz assim: não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima do céu, no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Mais uma vez, quando eu fui ler, eu pensei o seguinte: eu também acho que a gente não transpassa esse mandamento. Eu não tenho imagem de escultura em casa. Imagino que os irmãos também não têm. Então, está tudo bem, também estou guardando esse mandamento. Mas você lê mais um pouquinho para frente. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Quando a gente tem a imagem de que os 10 mandamentos são uma lista de regras, só aquela pequena frase da regra, e a gente segue. Mas quando está em Êxodo 20, ele tem uma explicaçãozinha normalmente, ele tem um contexto. E quando você continua o segundo mandamento, você vê: não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Então, se você fizer a lógica inversa, você percebe que qualquer coisa a qual você presta culto e adora, transgride o segundo mandamento. Se torna uma imagem de escultura na sua casa. Eu estava pensando: que contexto eu posso trazer isso para a igreja? E eu pensei muito na música. Nós sabemos que a música nasceu no céu como uma forma de louvar a Deus. Então essa é a raiz da música. Mas quando você está na terra e você não gosta de músicas, meio gospel, de músicas cristãs, mas você escuta só música secular, você está adorando outra coisa. Porque se a música é uma forma de adoração e você canta músicas que não falam de Deus, você adora outras coisas. Então você afeta o segundo mandamento. O terceiro mandamento, sendo bem sincero, para mim, eu acho que é o mandamento mais difícil de ser guardado. A Bíblia diz assim: não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Muitas vezes no nosso dia a dia, na semana, a gente toma o nome de Deus em vão. É até às vezes involuntário. A gente está com a cabeça cheia, acaba acontecendo alguma coisa e a gente usa o nome de Deus em vão. Mas esse versículo não diz só isso. Só se fosse só isso, já seria talvez o mandamento, mais fácil de ser quebrado. Mas não é só isso que ele diz. Eu gosto muito que quando Deus coloca as palavras na Bíblia, tudo tem sentido. Por isso que a Bíblia é muito divina. Ela serve em todos os pontos. Ele disse: não tome o nome do seu Deus em vão. Existe uma diferença entre o verbo tomar e o verbo dar, entregar. Quando eu entrego, quando eu dou alguma coisa, é para o outro. E quando eu tomo? É para mim. Então, quando ele diz: não tome o Senhor, seu Deus, em vão, é diretamente para nós, que nos consideramos cristãos. Você se diz cristão, você toma o nome de Deus para você e fala: eu sou cristão, coloca na tua rede social, alguma coisa assim, e você não faz o que Cristo faria. Você não segue o que Cristo pede. Você não é um pequeno Cristo. Isso também afeta o terceiro mandamento. Entramos então no quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esse versículo é bastante conhecido por nós. E talvez você também pense: não, o sábado eu guardo certinho. Mas quando você faz igual fez o segundo mandamento, você lê mais, você percebe que não é fácil assim. 6 dias você trabalhará e fará toda a tua obra. Guardar o sábado não trabalhando, eu considero fácil. Às vezes você está num emprego que o teu chefe te pede para trabalhar e complica um pouco mais. Mas alguns trabalhos de segunda a sexta é fácil. Fica mais simples guardar os mandamentos. Mas quando você lê um pouquinho para frente, ele fala: trabalhará e fará toda a tua obra. Então o sábado não é somente sobre não trabalhar, é sobre fazer a obra de Deus, adorar o que Deus pede, dedicar um dia a Cristo, dedicar um dia ao Senhor. E quando você faz, por exemplo, outras obras, você
talvez arruma a sua casa, talvez você constrói coisas na sua casa. Isso é uma obra sua, não é? Você está fazendo algo para você, para a sua casa. Então isso é toda a sua obra. Quando chega o sábado é o dia da obra do Senhor. Então ele também é fácil de ser transgredido. Quando a gente olha para frente, também fala que não é só a gente, né? Nem tu, nem teu servo, teu filho, tua filha. E aí vai expandindo ainda mais a dificuldade de cumprir o mandamento. A gente sabia do mandamento 1 ao 4. É uma relação vertical entre nós e Deus. E agora a gente vai entrar na relação horizontal entre nós e nossos irmãos. Eu quero que ao longo dos mandamentos os irmãos possam ir pensando na dificuldade e o quanto a gente não consegue, de fato, guardar os mandamentos do Senhor. Entra então o 5º mandamento: honre seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra, e que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Esse não precisa explicar muito. Quem nunca desonrou o pai, ou desobedeceu uma ordem, ou foi desrespeitoso com alguém que é, sim, ungido a Deus para pegar o Senhor? Então, não precisa entrar muito nessa questão. Depois desse mandamento temos o 6º: não matarás. Quando eu estava fazendo esse estudo lá em casa, o pessoal do meu grupo, a gente estava fazendo esse estudo dos mandamentos para ver quanto a gente tem um espaço além de Deus. E então não matarás, eu mesmo falei, esse a gente guarda pelo menos. Esse daí a gente está livre. E aí um dos irmãos me corrigiu. E ele me lembrou de 1 João 3,15, que diz que toda vez que você se ira contra o seu irmão, toda vez que você desonra o seu irmão com palavras, toda vez que você deseja que o seu irmão sofra alguma coisa, você o matou no seu coração. Então, ele mesmo me fez lembrar que até esse mandamento a gente também não consegue seguir a lista. O 7º mandamento diz o seguinte: não cometerás adultério. E da mesma maneira que eu pensei no 6º, eu pensei nisso. Adultério também não. Eu sou casado, tenho minha esposa ali. E às vezes você pensa assim: jamais traí minha esposa, jamais fui contra a vontade de Deus nisso. Mas em Mateus 5,28 Deus diz: qualquer um que olhar para a mulher do outro já adulterou. E aí, nós erramos de novo. No 8º mandamento nós temos o não furte. É um mandamento simples. Às vezes você pensa nisso também. Nem nunca furtei, nunca tirei nada que é do outro. Na minha casa não tem nada que não é meu. Mas às vezes você está estudando quando era criança, ou às vezes na faculdade hoje em dia, e você aceita colar numa prova, e você furta a nota que não era sua. Ou você é desonesto e furta a legalidade daquilo. Então tem outros exemplos de não furtar também. Roubar aquilo que não é seu. Aí entra o 9º mandamento também, que como o 3º, infelizmente, ele também passa despercebido. Parece que a gente esquece. A gente fala tanto do 4º e esquece do 9º. Não dê falso testemunho com o seu próximo. Qualquer mentira, qualquer enganação, não é de acordo com a palavra de Deus, não é de acordo com como Jesus faria as coisas. Às vezes na igreja, a gente vê esse tipo de coisa. Às vezes, talvez um líder, alguém, não estou falando da igreja aqui, mas às vezes você pode imaginar um líder que ele dá um falso testemunho para manter a ordem na igreja. Ou que dá um falso testemunho para manter alguma coisa que ele precisa guardar naquele momento. Então, às vezes, dentro da igreja mesmo, a gente também não consegue guardar o 9º mandamento. E por último temos: não cobice a casa do seu próximo, nem a mulher, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Também não preciso explicar muito. Toda vez que você olhou para alguma coisa que não é sua, que é do seu próximo, do seu irmão, e você quis, você falou: nossa, eu merecia mais que ele. Nossa, aquilo que ele tem era para ser. Você também transgrediu os 10 mandamentos. Esse pequeno estudo que eu fiz até agora não é para desanimar a gente, viu, não, irmãos? É só para a gente poder ver que a Bíblia diz: foi salvo aquele que morreu pelo nome de Jesus. Foi salvo na palavra aquele que guardou os 10 mandamentos. E a gente acabou de ver que guardar os 10 mandamentos não é fácil. E a gente não guarda. Às vezes nós não sentimos a igreja escolhida, a igreja remanescente, mas não fazemos o que a igreja remanescente pede. Antes de eu começar a estudar os mandamentos, a gente já sabia que ir para o céu parecia ser difícil. Depois de estudar os 10 mandamentos, parece que é impossível. Mas o tema de hoje é como ser salvo. E agora? A Bíblia diz que vai ser salvo aquele que guarda os mandamentos, a fé em Jesus, até o fim da sua vida. E eu acabei de ver que eu não consegui. E agora? Deus é tão bom, irmãos, que muitas vezes quando você passa um estudo, você recebe um estudo. E quando eu passei isso pela primeira vez,
eu também recebi e eu fiquei com medo de novo. E agora? Porque eu, como cristão, tenho tanta convicção que a Bíblia não mente e que ela é perfeita, de Gênesis e Apocalipse. Então, se ela não mente, ela é perfeita, como eu faço para ser salvo agora? O que eu faço para guardar a mandamento se eu não consigo? Se Paulo, que foi talvez o maior apóstolo, o melhor imitador de Cristo, dizia que não conseguia largar o pecado da carne, dizia que não conseguia fazer o que queria, fazer só o que não queria, quem dirá eu? Mas eu acho que essas reflexões que nós temos, irmãos, elas são muito úteis. É bom você lembrar com você. Você lembrar que não importa o que não importa a questão dos mandamentos sem Cristo. Que se você estiver sem Cristo, você não consegue. É para você lembrar que você é de fato sim um pecador. Eu sou um pecador. Cada um da minha família que está aqui, que eu amo muito, é um pecador. Muitas vezes, na época de Jesus, um dos problemas que ele mais teve foi com os fariseus, que achavam que iriam para o céu guardando a lei. E ele mostra que é impossível. Que a salvação não é desse jeito. Você não vai conquistar sozinho. Você não vai conseguir ser salvo por você mesmo. Você não vai conseguir chegar aos céus por seu mérito próprio. Então, quando a gente tem sempre esse medo de ser salvo, por ver o quão difícil é, quando a glória a Deus, que isso tem um motivo, para lembrar de Jesus. Pensando em Jesus agora, e depois lembrando da dificuldade de ser salvo que a Bíblia demonstrou em Apocalipse, eu queria que alguém lesse, por gentileza, João 15, de 1 a 5. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Obrigado. A gente poderia focar só no último versículo 5, mas eu pedi para ler inteiro porque ele é autoexplicativo. Dá para você entender a questão de como guardar os mandamentos só com esse versículo aqui. Mas o final é impressionante. Tem uma hora que ele diz assim, ele faz uma analogia entre a videira, os ramos e os frutos. Nessa analogia a gente pode perceber que os frutos são a guarda dos mandamentos, a guarda verdadeira, você conseguir fazer o que é certo, você ser bom. Isso é o fruto. Jesus diz que ele é a videira, e fruto nenhum sai de um galho que não está ligado à árvore. Fruto nenhum sai de um galho que não está conectado à videira. Jesus, como um bom judeu, ele gostava de contar histórias para explicar as coisas. E eu acho isso muito importante. Então, nessa analogia, o que ele simplesmente está dizendo, se você quer guardar os mandamentos, se você quer ser bom, se você quer ser salvo, a única regra de verdade é você estar conectado ao Pai. Amém? Amém. E no final ele fecha de uma maneira que eu acho melhor ainda. Eu sou a videira, vocês são meus ramos. Ele explica o fato. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E o final para mim que é muito forte isso. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Algumas Bíblias dizem coisa alguma. Mas essa palavra no final é espetacular. Nada. Sem mim vocês não podem fazer nada. Então quando eu lembro de Apocalipse, agora eu percebo por que é tão difícil ser salvo. Porque não sou eu que vou salvar. A salvação não vai vir por mim. É impossível ela vir por mim. E enquanto eu não entender isso, eu não vou ser salvo. Esse versículo da videira, ele é um pouco melhor para a gente trazer ele na ideia dos regulamentos mesmo. A gente viu com relação ao céu e vimos os mandamentos. Então, como a gente pode guardar os mandamentos? Desde que a gente chame Jesus de verdade. E a gente peça para se conectar com ele. A gente procura estar nele. E o resto é só uma consequência. Para fechar o estudo de hoje, eu queria ir no último versículo, que para mim esse de fato é literal. Como vou ser salvo? Como a gente perguntou aqui hoje. Essa é a resposta. Para mim esse é perfeito. Direto
em pecado. Está lá em Efésios 2:8. Quem também deve ler para mim, eu deixo. Isso. Juntamente com ele, nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2:8. Tem aí? Você falou 6 ou 8? 2, 8. Ai, desculpa. Você tem problema? Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Preto. Para mim, esse demais. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Amém. A Bíblia diz: foi salvo aquele que guardou os mandamentos, foi salvo aquele que morreu no nome de Jesus. Essas duas coisas são coisas que eu faço, eu decido fazer. Mas aí Jesus vem e diz: isso não vem de vocês. E a Bíblia é perfeita. Talvez alguém possa pensar assim, parece uma contradição. Não é. Muito pelo contrário, é uma adição, uma soma de um ponto. Jesus vai te capacitar. Se você buscar Jesus, Ele te capacita. Ele te faz amar os momentos. Ele te faz amar o que é correto. Ele te faz amar o que é verdadeiro. Ele te faz querer ir para o céu para ver Ele. E nem para acessar, mas só para viver com Jesus. O segredo aqui está na fé em Cristo Jesus. E a fé, a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então o que a gente está fazendo aqui hoje, tentar descobrir a resposta da pergunta que fizemos, é ouvir a palavra de Deus e descobrir de verdade o que a gente pode fazer. Fé em Jesus é o segredo de tudo. Mas às vezes você, como cristão, escutou isso a vida inteira e nunca entendeu direito o que quer dizer fé em Jesus. Nunca entendeu direito o que é se entregar para Jesus. Nunca entendeu direito o que é estar colado com a videira da vida e ver os seus ramos florescer. E como Jesus, eu gostaria de fechar com uma história, para que a gente possa entender essa questão que de fato é complexa. E o professor Daí me deu um livro para ler, não sei se os irmãos conhecem, Conhecer Jesus é Tudo, do pastor Leandro Bruno. É um livro espetacular para qualquer um, para quem nunca viu nada de fé, para quem viu tudo. E no último capítulo, explicando essa questão, ele contou uma história real, que aconteceu nos Estados Unidos, lá no coração de Chicago. Tinha uma pequena escola naquela cidade, e essa escola começou a pegar fogo. E ao longo desse fogo, várias crianças foram correndo, algumas pularam, algumas fugiram, algumas foram resgatadas por pessoas mais velhas, mas algumas não conseguiram. As saídas de incêndio foram fechadas, tomadas pelo fogo, as saídas de emergência foram fechadas, e uma sala com 36 alunos no segundo andar, terceiro andar na verdade, ela ficou fechada pelo fogo. E os bombeiros não chegaram. E não chegaram. E tinham 36 crianças e uma professora lá dentro. E foi aquele desespero. O povo olhava para cima, via as janelas das crianças batendo na janela e não tinha o que fazer. Um homem, chamado Mark Spencer, vizinho ali, perto, pulou as ruas para lá da escola, começou a ver a fumaça e o fogo e se desesperou. A história conta, a história verdadeira, que ele saiu correndo de casa, chegou correndo lá, olhou para as janelas e pediu para as crianças quebrar as janelas. A história também diz que Mark, ele era grande, forte, Deus literalmente diz, os braços fortes. Mark olhou para os crianças e falou assim: agora vai pular de um em um e eu vou pegar vocês. Aí as crianças vão pegar as carteiras, quebram as janelas, espalham os vidros e começam a pular. E de um em um, Mark pega no braço, coloca no chão e eles são resgatados. 36 pessoas. E ele vai, e as crianças vão pulando. Até a professora pula, Mark consegue pegar ela, coloca ela no chão e ela sai. Mas um menino ficou com medo. Um menino lá em cima, chamado Mike. O rapaz era Mark e o menino é Mike. O Mike olhou e ficou com medo, ele tinha de altura. Mas ficou apavorado. Ele falou: não vou conseguir pular. Ele tinha menos medo do fogo do que de pular. E as crianças começaram a berrar: Mike, pula, pelo amor de Deus, a gente está aqui, está todo mundo bem. Todo mundo está aqui, ninguém se machucou. A
professora pede para falar com o Mike. O Mike escuta, ele toma um passinho para trás, chega na janela e volta. Não consegue, tem medo de altura. O rapaz que está lá embaixo, e as outras crianças começam a gritar desesperado para o Mike pular. O Mike não consegue pular. Algumas horas depois, o corpinho de Mike foi encontrado carbonizado. E aí, para mim, a pior parte da história é que o nome do menino era Mike Spencer, filho do Mark, que estava ali embaixo exatamente as crianças. Ele foi lá para salvar o menino. E o menino não conseguiu pular. História real. A história diz que depois, Mark salvou 35 pessoas, mas chegou em casa em desespero. Ele não entendia como ele podia ter sido rejeitado pelo filho dele. Ele pensava, será que eu não dei amor suficiente para o menino? Será que eu não dei confiança de pai suficiente para ele? Será que eu não consegui passar para ele quem eu sou direito? Vamos estar terminando essa maneira. Da mesma maneira, Jesus é nosso Pai. E Ele está aqui. E o mundo está pegando fogo ao nosso redor. Às vezes não parece. Às vezes, como a criança, a gente tem mais medo de pular nos braços de Jesus do que do mundo que está se destruindo ao nosso redor. Mas está. Jesus está voltando logo. E quando voltar, esse mundo vai ficar assim. E a única solução, não vai ter bombeiro para te salvar, não tem saída nesse mundo. A única solução é confiar no Pai e pular. Mas aí entra a parte triste da história. Não importa o seu motivo, às vezes é um vício, às vezes é uma tristeza pessoal, às vezes é uma fraqueza, ou até mesmo um medo, como é do menino. Não importa o motivo, se você não pular, você não vai ser salvo. Queria pedir para fechar com a última música. E enquanto a música fosse tocando, eu queria pedir aos irmãos, por favor, aquele que tiver vontade, que tiver coragem de pular nos braços do Pai, de se levantando ao longo da música. No final eu queria orar com vocês.